e Dali Grêmio. Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Dali Grêmio. Aqui é o Bruno Tricolor, o seu porta-voz apaixonado pelo Imortal. E hoje, trago para vocês a entrevista coletiva com o nosso técnico Renato Portaluppi, após a vitória avassaladora do Grêmio frente ao América Mineiro. Do que foi Grêmio e Flamengo, porque foi o último jogo, o placar deixou bem claro que, para quem viu o jogo, todo mundo ficou maluco, porque o Grêmio jogou bem, o Grêmio botou a bola na trave e acabou acontecendo o que aconteceu. Vira a página, data FIFA, você teve tempo para trabalhar, conversar com a rapaziada. Bruno Alves disse, né, que foi importante essa parada e hoje um resultado positivo e a sequência do teu trabalho. Fala um pouco do que foi essa semana, a importância dessa parada e esse combo, porque a gente não pode esquecer o que o Grêmio vem fazendo desde o Clássico Grenal nessa construção do trabalho, Renato. Boa noite. Você falou bem, falou tudo, né? Não foi só no jogo contra o Flamengo, e sim praticamente desde o Clássico que o Grêmio vem se apresentando bem, vem conseguindo vitórias. E mesmo na derrota para o Flamengo, a equipe jogou muito bem, criou. Foi uma injustiça aquele placar, mas eu tenho certeza que o nosso torcedor também, lógico que ninguém gosta de perder, mas ficou satisfeito pelo que a gente fez dentro do Maracanã. E a parada foi importante, porque você recupera alguns jogadores, você descansa alguns jogadores, você treina um pouco mais todos os sentidos, a parte física, a parte técnica, a tática. Entendeu? Isso é importante para o jogador. O jogador volta com muita vontade de voltar a jogar. E hoje a gente enfrentou uma equipe, eu falei durante a semana que era uma partida difícil, uma partida complicada, porque o América ele se encontra numa situação difícil na tabela e ia ser uma final de Copa do Mundo para eles. Mas eu falei que tinha que ser uma final para a gente também. Nós não começamos assim tão bem, tomamos o gol, mas a equipe soube reagir. É lógico que com um jogador a mais sempre fica mais fácil, né? Teoricamente fica mais fácil, mas a gente soube aproveitar, tivemos a tranquilidade, conseguimos virar uma partida difícil e conseguimos 3 pontos, porque o fator casa é importante. E era importante, falei para eles na pré-eleição e durante a semana, a vitória pelos resultados de ontem, que o Grêmio entraria no G4, que esse era o nosso objetivo. Então, o nosso objetivo até domingo a gente conseguiu, que nós estamos no G4 com uma boa atuação da equipe. Renato, boa noite, parabéns pela vitória. O que você pode dizer sobre a situação hoje do Luís Soares? O que ele passou para ti, o que vai ser daqui para frente? Se tu preferires não falar, até porque o vice-presidente de futebol está aqui também em função disso, eu te faço outra pergunta, não vou perder a pergunta. Fala um pouco do Vigia Sante, que a gente viu não só fazer um gol, mas ele é uma espécie de técnico dentro do campo, chama atenção quem olha só ele parece que ele canta todas as jogadas do time através do gestual, ele foi conversar contigo depois do gol marcado. Então, se tu não falar do Soares, pelo menos fala do Vigia Sante. Não, é lógico que o Paulo, nosso vice-presidente, vai falar do Soares. Eu só posso falar do Soares, que é um jogador extraordinário e um profissional extraordinário. Isso posso falar. Eu acho que todos nós estamos muito satisfeitos com ele. Ele é diferente, entendeu? Ele tem nos ajudado bastante e eu espero que ele continue nos ajudando. Esse é o objetivo, mas isso é com o Paulo depois de vocês. O Vila realmente é um jogador muito inteligente, um jogador que se entrega, um jogador que se dedica bastante. Eu converso bastante com ele justamente para passar também as orientações para os companheiros dentro do campo. É um jogador que é bastante inteligente e a coisa que eu tenho cobrado dele e tem dado certo, porque eu quero que ele pise na área do adversário e ele tem feito isso. Quando ele não chuta de fora da área, ele tem entrado na área, tem feito os gols. Foi assim também contra o próprio Cruzeiro e tem feito os gols importantes. Então é um volante, digamos assim, com uma personalidade para jogar, tanto atrás como na frente. E ele sempre faz a diferença ali no meio. É outro jogador que tem nos ajudado bastante. Ele, inclusive, da maneira que a gente joga, que não vou ficar falando tudo aqui, né? Ele é importante principalmente nas coberturas, tanto dos zagueiros como dos nossos laterais. Renato, boa noite.
Gostaria que falasse um pouco sobre essa movimentação do Cuiabano e do Reinaldo, porque é explícito que a presença do Cuiabano faz o futebol do Reinaldo aparecer com muito mais qualidade. Parece que ele chega na frente com mais tranquilidade, consegue ajudar defensivamente também, e que fale um pouco sobre o aproveitamento desses meninos que estão chegando aí e que hoje já participaram dos relacionados, estavam no banco e tudo mais. Hoje eu me senti, aliás, hoje não, né? Desde essa semana, né? Mais na concentração ainda, eu me senti o treinador das categorias de base. Eu só olho para um lado, moleque, outro para outro lado, moleque, outro para outro lado, moleque. Olho para outro lado, vejo 2 jogadores experientes, para outro lado, moleque. São jogadores que a gente vem trabalhando, a gente vem lapidando, são o futuro do Grêmio. E o que eu mais falo para eles é para seguir os conselhos, não só meus, mas dos jogadores mais experientes. É uma grande oportunidade que eles vêm tendo. Aos pouquinhos a gente vai soltando um ou outro, justamente para eles, nos jogos decisivos e decididos principalmente, para que eles possam ir pegando experiência. E são jogadores que a gente, principalmente o Natan, é um jogador que eu levo bastante fé nele, que é um jogador de velocidade, jogador do drible. O garoto tem apenas 18 anos, então é normal que ele erre uma ou outra jogada, mas o importante é a confiança que eu passo para ele, para que ele possa jogar o futebol dele. Então são jogadores que, aos pouquinhos, foi o caso do Cuiabano, eles vêm nos ajudando e a gente vai lapidando eles. É importante aquela dupla que eu ponho para o lado esquerdo, porque são 2 jogadores que têm bastante força, tanto o Reinaldo como o Cuiabano. Eles têm se entendido aí, têm nos ajudado. E é um jogador que recompõe rápido, porque ele é rápido e tem bastante força, no caso do Cuiabano. E isso dá uma proteção maior também para o Reinaldo. Renato, deixa eu voltar à questão Soares, por favor, porque é um assunto que compete ao treinador. A minutagem do Soares é alta. Praticamente quando ele começa, ele termina um jogo, né? Hoje você até tirou ele mais cedo. Vai ser assim? Você vai buscar preservações nos jogos a garantidos, 3-1, tira o Soares, dá descanso de viagens, de rodadas. Qual é o planejamento do treinador para sua principal peça? Mas isso que você está me perguntando, é boa a tua pergunta, mas eu faço isso desde que ele chegou. Só que ele é fominha, ele não quer ficar fora do treino, seja físico, seja técnico, porque é um grande profissional. O profissional que tem esse pensamento, porque ele é um vencedor. O cara que gosta de treinar e gosta de jogar, não é só o Soares. Pode ver que todos esses jogadores, eu dou exemplo muito do Messi, do Cristiano Ronaldo, os caras ganharam tudo e todo ano estão brigando pela bola de ouro. Por quê? Porque eles nunca estão satisfeitos. É o caso do Soares. Agora, eu converso bastante com ele. Ele jogaria todos os jogos os 90 minutos, mas a gente vai conversando. Quando os jogos estão decididos, não é que estivesse 100% decidido, mas faltando alguns 10, 15 minutos, até porque ele correu muito hoje, fez uma grande partida. E domingo nós temos o Curitiba, que é mais uma carninha de pescoço, entendeu? Então procurei poupá-lo nos últimos minutos e vai ser sempre assim, mas eu me comunico bastante com ele, eu me entendo com ele. Durante os partidos, sei o limite dele, sei até onde ele pode ir. Se não tivesse jogo domingo, ele jogaria os 90 minutos hoje, entendeu? Mas hoje não é quarta-feira, hoje é quinta-feira, então o tempo de recuperação dele é menor. Eu vou me acertando com ele, fica tranquilo, mas o importante é que é fácil para o treinador trabalhar com um jogador assim. Difícil é quando o cara acha que joga pra caramba e não joga, quando o cara não quer treinar, o cara não tem vontade de treinar, não tem vontade de aperfeiçoar, entendeu? Esse que te dá problema. Os craques, os acima da média, eles não dão trabalho pro treinador. Eles dão muito trabalho sim pro adversário no dia dos jogos. É o caso dele. Renato, eu queria falar com você sobre a formação hoje do time do Grêmio, né? A mudança em relação aos 3 zagueiros que você vinha utilizando. O que mudou dentro do time, dessa ideia tática, especialmente no primeiro tempo ali, em que muitas das vezes os zagueiros tiveram que ficar no mano, né? Algo que com 3 zagueiros, quase que tradicionalmente, eles não ficam. Às vezes precisa se expor, né? Mas, se tratando de jogar em casa, nós tínhamos 2 zagueiros que vinham jogando bem, o Kahneman e o Vini. Nós tínhamos que propor mais do que nunca o jogo hoje, por isso que eu joguei apenas com 2 zagueiros. A confiança muito grande, essa confiança que eu passo para ele não é só para os zagueiros. O Grêmio precisa jogar, o Grêmio é grande, os jogadores precisam aparecer para jogar, precisa ter confiança para jogar, precisa ter personalidade para jogar. E isso eles provaram mais do que ninguém desde o Grenal para cá, principalmente no jogo contra o Flamengo no Maracanã para 70 mil pessoas.
Então, se eu passo essa confiança, eu quero que o jogador chegue no campo e jogue com essa personalidade. Se tiver que ficar de mano, vai ficar, não tem problema algum. Mas o importante é que o adversário teve poucas oportunidades, mesmo com 11 jogadores. E o Grêmio soube jogar, criou bastante, fizemos 3 gols. Óbvio que nós tínhamos um jogador a mais, mas às vezes com um jogador a mais o adversário joga até melhor. No caso, o adversário com um homem a menos, muitas vezes o adversário se acomoda e o adversário com 10 joga melhor. O Grêmio não. Fizemos as substituições no intervalo do jogo, colocamos o América para trás, tivemos paciência de rodar a bola de um lado para o outro, criamos e fizemos os gols e nos deram a vitória. Renato, a gente já falou várias vezes sobre o formato do time que tu mudou inúmeras vezes dentro do ano por necessidade, né, de saídas de jogadores e até da falta deles, né, dos jogadores que tu sempre pede de velocidade. E, no entanto, a gente vê o Grêmio hoje em terceiro no campeonato, claro que depende ainda do jogo do Flamengo, mas o Grêmio está muito bem, mesmo sem esses jogadores de velocidade que tu precisa, né, que tu pede tanto. Qual é o limite desse time, tendo esses jogadores e essas opções que tu ainda não tem? Dá para sonhar com coisas muito maiores dentro do campeonato, mesmo tendo aqueles grandes times que a gente já fala, Palmeiras, Flamengo, ponteando sempre o campeonato. O Grêmio ainda não está finalizado para o ano, na tua opinião, em relação a crescimento. E se tu puder falar também da escolha do Breno hoje no gol. Eu nunca vou estar satisfeito com a minha equipe, por mais que ela jogue. Eu não posso me acomodar. Eu elogio o grupo. O que eu mais faço é elogiar meu grupo, até por merecimento pelo que eles vêm fazendo. Mas quanto mais opções o treinador tiver, melhor. Entendeu? O jogador de velocidade, ele é importante em qualquer equipe. Tem equipes que tem 3, 4 jogadores de velocidade, no mínimo 2. E a gente está tentando esse jogador. A gente está fazendo tudo. Eu troco bastante ideias com Guerra, com o Paulo, com o Antônio, com o próprio Luiz Wagner, que é o nosso executivo. Volto a repetir, eu entendo o problema financeiro do clube, por isso que a gente está tendo todo o cuidado. Mas a gente está se mexendo. Dentro do possível, a gente está se mexendo. Então, vamos aguardar aí a abertura da janela. Mas é importante você ter esse tipo de jogador, porque a gente pode fortalecer ainda mais o nosso grupo e a gente pode pensar em coisas maiores, entendeu? Porque, principalmente para mim, né, é importante o jogador ter esse tipo de opções, jogadores técnicos que tocam a bola, retêm a bola, e jogadores de velocidade. Por enquanto, a gente está somente com uma opção. Mas, please, presidente, Luiz, estão aí. Essa pergunta tem que ser feita para eles. Mas nós estamos atentos. Renato, parabéns pela vitória. Mas tem uma história sobre o Renato não gostar de trabalhar com jovens jogadores. E hoje, mais do que nunca, teve que utilizar vários. Aproveitando até o gancho do Gabriel, a utilização deles também é por... Pode. Esqueci de responder o negócio do Breno. Então, o Breno, não é que eu esteja fazendo rodízio, mas aí quem vem jogando mais é o Gabriel. Lá contra o Atlético Paranaense jogou o Adriel, hoje jogou o Breno, porque um goleiro não vai jogar todas as partidas. É importante, em determinados jogos, fazer esse rodízio mesmo jogando, entendeu? Não só no banco, para que eles tenham o ritmo de jogo. E daqui a pouco, se acontecer alguma coisa com os outros também estão com ritmo de jogo, do que às vezes você ter que colocar um goleiro que está 5 meses sem jogar. Aí mora o perigo. Foi isso. Falando sobre os jovens, né? Mesmo com essa dificuldade financeira que o Grêmio tem, vem lançando jovens jogadores e cada vez mais jovens. A gente já teve uma conversa já sobre isso. O jogador de 20, agora o próprio Zinho tem 19, o Nathan Fernandes 18. O que dá para falar sobre essa safra que está chegando e que tu está pincelando aí já através dos treinos para todo mundo entender? Obrigado. Bom, o cara que fala que eu não trabalho com garoto é um débil mental. Essa é a palavra certa. É um débil mental. E se servir o chapéu para alguém, pode se manifestar. Que é um débil mental. Porque eu quero que faça uma pesquisa qual foi o treinador do Grêmio que mais lançou garotos no clube, que mais ajudou a colocar dinheiro dentro dos cofres do clube. Ao invés de falar que eu não gosto de trabalhar com garotos. Hoje não é só por necessidade. Eu poderia ter colocado um jogador mais experiente em campo. Coloquei o Nathan, um garoto de 18 anos. É um garoto de velocidade, um garoto inteligente, que
pode ser o futuro do Grêmio. Então, o cara que fala que o Renato não gosta de trabalhar com garoto, realmente é um débil mental. Eu sei que aqui dificilmente, ou nenhum tem, mas o do ar-condicionado é um débil mental. Essa é a resposta para ele. Entendeu, débil mental? Boa noite. Obrigado, Renato.